E sejam bem-vindos para mais uma aula de história, começando aqui por aqui mais um conto, mais uma semana, na verdade. Queria agradecer vocês pela participação, a gente começar em mais uma semana de trabalho. Semana passada nós tivemos aí simulado, então essa semana nós vamos continuar aqui a nossa matéria. Na verdade, nós vamos encerrar a nossa matéria hoje, que nós estudamos aí esse processo aí da colonização da América Portuguesa, estudamos sobre a escravidão, né, que foi esse ponto muito forte na colonização aqui dos portugueses aqui no nosso território, aqui no Brasil. E na aula anterior, né, eu deixei que vocês fizessem para mim uma atividade relacionada então até a questão da escravidão, que a gente estudou muito e falou muito também na explicação também na aula anterior. Então eu gostaria que você aí, se você fez na apostila, se você fez no caderno, pega aí o material de vocês para a gente começar a corrigir, né, para deixar tudo certinho aí com o material de estudo para vocês. E logo depois que a gente corrigir, nós vamos finalizar então a nossa matéria de hoje, né? Na verdade, a última matéria da apostila de vocês, e vamos começar então a fazer uma introdução através do esquema também da nossa matéria, que nós vamos começar na apostila número 4, tá bom? Então eu pedi que vocês fizessem para mim, na aula anterior, exercício de aprendizagem na página 91, na página 92 e 93, falando sobre essa questão então da escravidão. Então vamos começar então na número 1, na número 13, na verdade, né? Que a pergunta era o seguinte, ó. No decorrer do processo de colonização, os negros passaram a substituir a mão de obra escrava de origem indígena. Explique dois motivos que levaram a essa substituição da mão de obra nas lavouras de açúcar aqui no Brasil. Já expliquei para vocês aí que o primeiro escravo aqui no Brasil que teve foi o índio, né? Aí não deu muito certo. Então, a pergunta número 3 pediu você citar dois motivos aí que fez então, no caso aí, né, a inserção do negro na escravidão aqui no nosso país. A primeira coisa que você poderia ter citado seria o quê? Os protestos dos jesuítas. Os jesuítas eram meio que advogados dos índios, eles não concordavam com a escravidão do índio. Então, o primeiro ponto aí seria os protestos dos jesuítas para acabar com a escravidão indígena. E o outro ponto bem interessante aí seria então as mortes dos índios. Muitos índios foram mortos, muitas tribos foram dizimadas. Isso ocasionou também na diminuição então dos índios. Então eu citei essas duas questões aí. Se você citou a questão aí do índio ser preguiçoso, não gostar de serviço, também está correto. Então, ó, protesto dos jesuítas, mortes dos índios, no caso, e também o lucro também que tinha também no tráfico de escravos. Quem trazia e quem, no caso, vendia o escravo aqui no Brasil era lucrativo. Então essas duas questões aí pegou bem importante então aí para a questão aí da substituição do índio pelo negro, ok? Número 14. Indique uma estratégia utilizada pelos comerciantes portugueses para obter escravizados para o tráfico. Então, uma estratégia bacana que eles tinham era a troca de mercadorias. Por quê, gente? Na verdade, como eu expliquei para vocês, até aquele vídeo que a gente viu na última aula novamente, a escravidão começava de que forma? Tribo africana escravizando outra tribo africana. E depois eles faziam, né, o translado para o Brasil e aqui era vendido como produto. Então, uma forma, uma estratégia que os comerciantes tinham aí portugueses era a troca de mercadoria. Então, por exemplo, uma tribo escravizava outra tribo, então trocava, fornecia para esses negros que escravizavam outros negros fumo, cachaça. Então era a troca de mercadoria que favorecia. Então, se você colocou ela, troca de mercadoria, exemplo, fumo, cachaça, né, e as tribos eram escravizadas, tá correto, ok? Número 15, tinha que ler um texto, né, a seguir falando sobre os negros aqui no Brasil, e a pergunta era o seguinte, então vamos passar a página, né, seguinte aqui. É correto dizer que os africanos formavam um único povo? Justifique sua resposta. Vocês acham que eles formavam um único povo? De maneira alguma, né? Então a resposta é não. Eles não formavam um único povo nunca. Por quê? Eles escravizavam um outro, então como que eles iam formar um único povo? Então a resposta certa é essa aí, ó, não. Pois eles tinham várias etnias. Então uma etnia não concordava e nem situava, né, com uma outra. Então a resposta certa era essa, ó, não, pois devido a várias etnias, eles não formavam uma África só, ok? 16. Tinha que observar as duas imagens e responder o seguinte. Identifique as duas formas de trabalho escravo presentes nas imagens. Então nós temos duas formas de trabalho escravo aqui, do lado direito e do lado esquerdo. Então vamos começar a falar do lado esquerdo primeiramente aí. Qual que era a forma de trabalho escravo aí? Seria
a escravidão doméstica, né, que está aí, né, até uma escrava, né, meio que abanando, né, a família, no caso aí, né, tá fazendo as suas refeições, então seria a escravidão doméstica. E do outro lado direito, né, da postura de vocês, seria a escravidão dos engenhos, aonde era colhida a cana-de-açúcar, fazia moagem, enfim. Então, ó, a resposta daí da número 16, à esquerda, escravidão doméstica, e à direita, escravidão dos engenhos. 17, tinha que ler um texto também, né, pequenininho aí, falando sobre a questão aí, né, dos castigos feitos em cima do negro, do escravo, né, e a pergunta era o seguinte: cite exemplos de situações vividas pelos escravizados que comprovam as palavras do padre Antônio Vieira no texto em cima aí. Seria o que, gente? Seria que os escravos estavam sujeitos a diversos castigos, né? E um exemplo que vocês podem estar citando aí seria o quê? O tronco. Toda vez que o escravo fazia uma rejeição por parte, né, no caso aí do seu dono, ou negava-se fazer um trabalho, enfim, ele era castigado. E o castigo mais comentado, mais falado, é o tronco. Tem outros que a gente vai falar até daqui a pouquinho, até numa atividade que nós vamos fazer hoje, ok? Resposta então é essa aí, ó. Os escravos estavam sujeitos a diversos castigos, caso tivesse alguma resistência. Exemplo, o tronco. Número 18. Explica a posição da Igreja Católica em relação à escravidão, à escravização negra e um argumento por ela ter utilizado para justificar essa posição. A Igreja Católica era contra ou a favor da escravidão? Ela era a favor, ela aprovava a escravidão. Por quê? Qual que era a questão da sua justificativa, né? A sua posição que aprovava então a escravidão. Eles, no caso aí, falavam que o negro era um ser inferior, então por isso que poderia ser então escravizado. Então a resposta é essa aí, ó. Os escravos estavam sujeitos a diversos castigos, caso tivesse alguma resistência. No caso, exemplo aí, eles eram pro tronco, ok? 18. Explica a posição da Igreja Católica em relação... 18 a gente já corrigiu. 19. A sua condição de propriedade, o escravo é uma coisa ou um bem objetivo. A tendência dos senhores... Vamos na 19. A 19, então, tinha um textozinho, né, também que vocês tinham que estar lendo, e a pergunta era o seguinte, da letra A. Elabore uma crítica à visão que os senhores tinham em relação aos escravizados. Então, uma crítica que eles falavam da questão da escravidão. Então, no caso aí, né, uma crítica seria o seguinte, que o negro, ele não era inferior, né? No caso, eles achavam que talvez ele era inferior, até a Igreja Católica pensava dessa forma. Então, o negro não é inferior. E uma outra crítica também, que era o seguinte, que eles possuíam as mesmas necessidades de qualquer pessoa de cor de pele branca, enfim. Então, uma crítica seria essa aí, ó. O negro não era inferior e ele possuía, então, as mesmas necessidades, então, das pessoas de pele branca, ok? De cor branca. Letra B. Explique duas formas de resistência à escravidão praticadas pelos negros escravizados. Então, no caso aí, eram duas. Primeiramente, a fuga, que eles, no caso aí, formavam os quilombos, né? Que eram aquelas questão de fazer, então, a sua vila, né? Fora da escravidão, que era lá no alto dos morros. E a outra questão aí de resistência é o suicídio. Então, duas formas de resistência, então, por parte do negro. A fuga e o suicídio. Número 20, aí sim vamos falar dos quilombos, né? Está falando o seguinte, a letra A. Explique o que eram os quilombos. Os quilombos nada mais, nada menos que eram as comunidades lá na montanha, onde eles fugiam e formavam suas comunidades. E muitas das vezes os quilombos eram combatidos aí por parte do homem branco que mandava lá e acabar com os quilombos, ok? Letra B. Qual a relação entre o Dia do Zumbi e da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro, em formação dos quilombos? Por quê? Marca a data da morte do Zumbi dos Palmares. Quem foi o Zumbi dos Palmares? Foi um negro que fez aí os primeiros quilombos, foi, no caso, o primeiro negro que fez o primeiro quilombo aqui no Brasil, e ele era resistente. Pegava ele, levava para a escravidão, ele ia lá, formava outro quilombo novamente. Então ele virou o símbolo dessa resistência africana e ele morreu então no dia 20 de novembro, por isso que o dia 20 de novembro é comemorado então o Dia da Consciência Negra, ok? Letra C. Explica a importância do estabelecimento dessa data aqui no Brasil.
Por que então se comemora então o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra? Para quê? Para preservar, no caso aí, a resistência negra. Para lembrar a resistência negra e lembrar que o negro, no caso, até nos dias de hoje, por mais que ainda existe o racismo muito forte nos dias de hoje, ainda no caso aí é símbolo, né, de resistência desde a época da escravidão. Então, o 20 de novembro é para a gente lembrar dessa questão aí da resistência e parar com essa questão de preconceito, de racismo ainda nos dias de hoje, ok? E a última, número 21, né? A pergunta é o seguinte: considerando seus conhecimentos sobre a escravidão no período colonial e a realidade dos cortadores de cana descrita no texto, apresente uma diferença e uma semelhança entre a mão de obra escrava do passado e a utilizada na atividade açucareira atual. Então, qual que é uma semelhança e uma diferença comparando com os dias de hoje? A diferença, a gente pode estar citando que hoje eles recebem remuneração. Hoje quem trabalha na cana-de-açúcar, na plantação da cana-de-açúcar, recebe então remuneração. E a semelhança era o seguinte, que a questão aí de trabalhar na cana-de-açúcar, a base, no caso, era a mão de obra escrava. Então, no caso, até nos dias, né, que a gente pode comparar como semelhança, baseava, então, na exploração da mão de obra escrava. E a diferença é que eles, no caso, hoje recebem, então, remuneração, ok? Tá aí, meninos, corrigida a nossa atividade, né? Falamos muito sobre a questão da escravidão, da resistência do negro. E para a gente finalizar, né, a gente fechar essa matéria aí, né, com chave de ouro aí, foi falado muito na questão da escravidão dos castigos, né? E citamos também até na atividade de hoje. Os castigos por parte aí do homem branco com os negros eram diversos, né? O mais famoso, que eu até citei para vocês na atividade de hoje, era o tronco. Toda vez que o escravo, no caso aí, ele se resistia com relação ao trabalho ou fazer alguma coisa que um homem branco estava pedindo, ele era para o tronco. E ali ele ganhava chicotadas de acordo com o seu castigo. Se o castigo era mais leve, era menos chicotada. Se ele era mais pesado, era mais chicotada. Mas tinham vários tipos de castigos também. Tinha um castigo que chamava giramundo, aonde eles amarravam as pernas e os braços do negro e meio que colocavam ele de ponta cabeça, meio que girava o mundo mesmo. E ali ele ficava, gente, sem tomar água, sem se alimentar naquela posição durante horas e horas, para ele repensar no que ele tinha feito de errado, que era então o giramundo. Tinha um outro tipo de castigo que eles pegavam, né, tipo uma focinheira e colocavam no escravo, principalmente quando ele roubava algum alimento que não pertencia a ele. E naquela focinheira ali, ele não poderia nem levar nada na boca para estar comendo, por causa que ele tinha roubado algum alimento que pertencia ao homem branco. Então eram inúmeros os castigos, né, que era feito então contra o negro. Tanto que esses castigos, no caso aí, deu origem aos quilombos, que a gente citou aqui na nossa matéria de hoje. O que seriam os quilombos? Essas comunidades onde eles formavam lá no alto da montanha, onde eles fugiam realmente do trabalho escravo, formavam, né, lá no alto da montanha. E um quilombo muito famoso que ficou aqui no nosso território foi o quilombo de Palmares, que foi o Zumbi dos Palmares que fundou esse quilombo. Por que ele ficou famoso? Porque ele era muito resistente. Ele ia lá, formava o quilombo, os capatazes chegavam lá, destruía tudo, mandava eles de volta para o trabalho escravo, ele fugia novamente e formava o quilombo, até que ele veio a morte, né? A morte dele, que é marcada então pela essa data, no dia 20 de novembro, onde então é celebrado aqui no Brasil o Dia da Consciência Negra, que é realmente a gente colocar a mão na cabeça, fazer um exame de consciência, ver no sofrimento que o negro passava naquela época e até nos dias de hoje, mesmo eles sendo libertos, né, depois lá na frente, tem pessoas que ainda discriminam, separam, né, tem territórios até nos dias de hoje, né, que tem igreja de branco, igreja de negro. Então, assim, é uma coisa triste a gente pensar, mas a consciência ainda negra no dia 20 de novembro faz a gente repensar nesses conflitos aí, ok? Nós falamos muito sobre a questão da escravidão e eu queria muito que vocês aí, para a gente encerrar a apostila de vocês, encerrar a nossa matéria de hoje, né, fizesse para mim aí, né, os testes da apostila de vocês. Então, eu queria que vocês aí abrissem a apostila de vocês na página 102, que vai da página 102
até a página 105. Vocês vão fazer para mim os testes da apostila de vocês, que são aquelas atividades de múltipla escolha, tá bom? Mandem o gabarito para mim estar corrigindo direitinho, anotando que vocês fizeram a atividade e para a gente encerrar. Então, qual vai ser a atividade da nossa aula de hoje, depois que a gente corrigiu? Vocês vão fazer os testes da apostila de vocês e vão copiar o esquema da matéria nova, que eu vou começar a explicar para vocês na nossa aula seguinte, na nossa próxima aula. Então, ó, copiem os testes de vocês e façam os testes de vocês e copiem o esquema no caderno de vocês, que eu vou deixar para vocês copiarem da nossa matéria nova, ok? Vou ficando por aqui, enquanto vocês então na nossa próxima aula, para a gente começar então a deslanchar aí a nossa matéria nova, nossa primeira matéria da apostila número 4, tá bom? Vou corrigir os testes e nós vamos então fazer então aí, né, a introdução da nossa matéria nova, ok? Vou ficando por aqui, bom trabalho para vocês aí, eu espero vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de história, tá bom? Até lá!